lá. Pensamentos em Jesus, Deus nosso Pai. Com certeza, Senhor, somos gratos por esses momentos que você sempre nos proporciona, de reflexão, momentos de gratidão, momentos, sim, de sermos felizes, sempre felizes. Há turbulências, há ventos que nos balançam, há catástrofes que podemos estar passando, sim, mas o momento é união, oração, fé, estender das mãos, segurar o outro e desejar o melhor que Deus possa entregar. Somos todos capazes, somos todos seres inteligentes, sabemos discernir o certo do errado, temos o nosso livre-arbítrio, então vamos levá-lo para o melhor lugar possível, para a melhor situação ou ocasião. Obrigado, Senhor, por aqui nos encontrarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Sérgio. Novamente, boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria nós estarmos voltando às nossas atividades, graças aos esforços de alguns companheiros que estão aqui, que realmente lutaram bastante, né? Agora vem outros esforços, que é pagar a reforma. Então, agora, essa é a parte complicada, né? Como nós não temos lá recursos, então nós temos que começar a nos prepararmos para o trabalho. Mas isso é assunto para um outro momento. É uma alegria estar retornando aos trabalhos da casa, depois de um recesso necessário, e escolhi para falarmos nessa oportunidade, primeira explanação do Evangelho do ano, sobre a mediunidade com Jesus. Quando nós falamos em mediunidade, o Léo e a Vera já ouviram, né, essa explanação, vão ouvir de novo, né? Quando nós ouvimos, quando a gente ouve falar em mediunidade, geralmente a gente começa falando da história da mediunidade, falando das pitonisas, falando dos nossos irmãos, né? Lá daqueles tempos antigos, falando de quanto tempo faz já que existe a mediunidade, ou que se fala da mediunidade, como ela é trabalhada. Mas a finalidade hoje não é falarmos da mediunidade lá das épocas de Moisés. É nós conversarmos sobre a mediunidade nos nossos tempos de agora. Então nós vemos assim, né? Eu vou ler uma página do Fonte Viva para nós termos aqui um início das nossas reflexões de hoje. Estou começando a aprender a mexer com essa coisa aqui, Lili. Ótimo. Então, vamos lá. Esses dias eu cheguei numa casa para que deram a oportunidade de falar lá. Eu já cheguei descumprindo uma das normas da casa. Eles fazem pelo menos 3 pontos no salão. Desliga o celular. Aí me largou numa situação meio complicada. Eu falei, olha, vocês vão me desculpar, mas A palestra não dá, não vai dar para desligar não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Esse está no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 23.
A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida, é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa deste modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Quando nós falamos em mediunidade, nós precisamos começar a tentar entender o que significa o processo mediúnico. Nós temos no capítulo na questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais: influenciam os espíritos em nossas atitudes, em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que pensais, de tal sorte que por muitas vezes são eles que vos dirigem. Então nós vamos guardar essa mensagem, essa pergunta, e nós vamos para o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, onde a pergunta é a colocação de Kardec: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Tá? Evidente que mais abaixo, no próprio capítulo, ele fala que a mediunidade em si, uma vez para ser colocado o trabalhador como médium, é necessário que ele esteja usando as suas faculdades mediúnicas de uma forma mais extensiva. Mas eu acredito que são todos pontos para reflexões, para análise. Nós podemos tirar a conclusão que nós acharmos mais acertada. E é isso que eu vou procurar fazer. Eu espero que nas colocações que eu estiver fazendo, fiquem dúvidas nas mentes de vocês, para que vocês procurem analisar e procurem ver. Porque não é, vamos dizer assim, de bom tom que nós venhamos ou que a gente participe de um determinado lugar e tudo que nos falam nós levamos como verdades. É necessário que a gente aprenda aqui no planeta Terra que cada um de nós deve buscar o conhecimento, pois conhecimento por conhecimento não nos leva a lugar algum, mas o conhecimento reflexionado nós poderemos então colocá-lo em prática. Então tem muita coisa para nós descobrirmos e analisarmos. Uma vez que Kardec nos diz, nessa pergunta, influenciam os espíritos em nossas atitudes e atos? Então nós vamos ver da seguinte maneira: até que ponto nós somos influenciados espiritualmente? Nós não temos uma medida, não temos como fazermos um parâmetro. Esse é mais ou menos influenciado.
E uma vez que ele nos diz que todos nós somos médiums, a mediunidade faz parte do ser humano. E se a mediunidade não for apenas o que nós pensamos? É algo para nós analisarmos. Porque vejam bem, dá a impressão de que a doutrina espírita, ela monopolizou a mediunidade. A mediunidade é aquele que utiliza através da psicofonia, através da psicografia, através da vidência, através da clariaudiência, ou uma das faculdades mais ostensivas. Mas e se nós considerarmos a mediunidade como um fator além do que nós estamos falando, que são esses sentidos? Se médium realmente é aquele que trabalha apenas ostensivamente, então nós reduzimos muito o processo da mediunidade e tiramos das mãos dos outros, os companheiros que nos ouvem, a responsabilidade dos seus próprios fatores medianímicos. E se nós considerarmos, vejam bem, eu estou colocando e se, são colocações que o Sérgio está fazendo. Uma vez me disse um grande irmão, um grande amigo, que já está na espiritualidade, que na casa espírita nós não temos si, nós somos Kardec, os ensinamentos kardecistas. Eu não acredito estar fugindo dos parâmetros do kardecismo, mas eu estou colocando si, para que vocês analisem e pesquisem. E se a mediunidade ela for mais do que nós, e se a mediunidade for o canal de ligação que nós temos para com todo o processo da divindade, nós não temos noção da extensão do fator medianímico de cada um. Eu volto a repetir. Nós temos muitos irmãos nas nossas casas de atendimento de socorro, nos nossos companheiros, aí nos CAPs da vida, ou hospitalizados por processos dolorosos, que nós podemos considerar que vieram do processo mediúnico não cuidado e não tratado. É claro que nem tudo muitos fatores são avaliados como patológicos, mas uma grande parte, sim. São, portanto, médiums. Não trabalham a mediunidade, mas sentem um envolvimento. Quem aqui nessa sala pode dizer assim, que já chegou em algum determinado lugar, onde todos estavam alegres, felizes, e quando vocês chegam nesse determinado lugar, se sentem bem, se contagiam pela alegria? Da mesma forma, quando chegam a um local onde as pessoas estão tristes, automaticamente nós descemos também ao nível de envolvimento e começamos a nos sentir tristes também. Perdemos aquela noção da alegria que nós levamos até aquele momento. Se considerarmos que todos esses fatores são pelos fatores medianímicos, nós vamos observar que essa nossa faculdade nos permite sentir a energia ambiente e a incorporamos e trazemos ela para dentro de nós. Assim sendo, nós vamos ver então que a mediunidade ela é um fator realmente de ligação. Tem uma historinha que uma senhora, ela estava indo com os filhos numa cidade grande e estavam felizes, ela estava com um determinado tempo, tinha tempo para chegar onde ela precisava, e ela sempre ensinava os filhos sobre o valor da prece, sobre a fé, até que de repente se viram presos em meio a um engarrafamento. E ali o tempo foi passando, a sobra já não era mais sobra, ela foi começando a ficar com o tempo apertado. Não demorou as buzinas em volta. Eu não sei o que a pessoa acha, o que as criaturas pensam em ficar cutucando a buzina. Eu trabalho no fundo, ali no escritório de informática, bem no fundo do Fonseca. Às vezes tem algum caminhão manobrando e para 7, 8, 10 carros ali.
Não passa 3 minutos e já começa pi, pi, pi. Será que eles acham que se cutucar a buzina, o caminhão vai se teletransportar para dentro da garagem? Ou vai fazer com que o motorista ande mais depressa? Mas faz. E fica lá cutucando. E de repente, ela também, ouvindo os palavrões em volta, já ficou irritada, de repente também cutucou a buzina, e aí um dos filhos falou: mamãe, por que você não liga para Jesus? Aí ela falou: porque eu não sei o número. Aí o menorzinho falou: mamãe, você nos ensinou que o telefone para ligar para Jesus é a prece. Ela assustou. Tem razão, meus filhos, vamos orar. Fizeram uma prece ali. Quando ela terminou de orar, o trânsito ainda estava ali. Ela continuava no engarrafamento, mas a energia já tinha mudado e ela estava um pouco mais tranquila. Podia então, pôde esperar até conseguir sair daquele engarrafamento. Então, o telefone para falarmos com Jesus, com a espiritualidade maior, é a mediunidade. A sensibilidade que nós temos para elevarmos o pensamento, entrarmos em sintonia e buscarmos essa ligação com os planos superiores. Da mesma forma que quando nós entramos nos processos de baixa vibração, nós também diminuímos o padrão vibracional e nos envolvemos com os nossos irmãos de baixas energias, mediunidade, fatores medianímicos. Eu trabalho num local que tem 31 funcionários. Lá, quando o patrão chega um pouquinho irritado, todos perdem o equilíbrio. Quando ele chega bem, mantém-se uma estabilidade. Se um funcionário falar alguma coisa um pouco atravessada para a gente, estraga o dia da maior parte dos funcionários. Por quê? Não deveria ser assim. A maioria deveria se sobrepor sobre a minoria em fatores vibracionais. Mas não acontece assim. A mesma coisa, nós estamos no nosso lar. De repente chega o marido ou a esposa, um pouco irritado, fala alguma coisinha atravessada, pronto, acabou a vibração da casa. Não deveria ser assim. Nós deveríamos manter um padrão vibracional de equilíbrio, de tranquilidade, não nos deixar contaminar por esse tipo de sentimento ou de pensamento. Mas nós não conseguimos manter essa vibração. Então, a mediunidade, ela é mais do que nós estamos supondo e imaginando. Acredito eu que a mediunidade é o fator que nos promove, o que nos facilita a evolução, o nosso crescimento, a nossa ascensão para outros patamares da nossa existência e dos planos superiores. Ah, mas a mediunidade, então todos nós somos médiuns, já vamos sair daqui, já vamos sair aplicando passe, já vamos sair... Não funciona assim. É por isso que Jesus disse logo no início do Caminho, Verdade e Vida: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A qual verdade Cristo estava se referindo? A verdade, será que não seria a verdade do conhecimento? Conhecer a nós mesmos, buscar esse processo de elevação interna. Volto a colocar, como já foi dito há pouco tempo atrás, nós passamos quase uma existência inteira construindo detalhes, pontos na nossa vida. Nosso corpo perispiritual, nós fomos arquivando esses sentimentos, essas emoções, foram ficando guardadas como se fosse ali um local para armazenamento de dados. Hoje, eu com 59 anos,
Passei até aqui, guardando um monte de coisa lá dentro, e a maior parte delas não são boas, infelizmente. E eu acredito então que ao desenvolver o processo da mediunidade, ao começar a receber espíritos, se assim for possível, todo o meu passado vai ser apagado. Tudo que eu guardei de inferior dentro desse arquivo será deletado. Se nós passamos uma grande parte fazendo coisas equivocadas e agora nós queremos que tudo dê certo, que tudo melhore de um momento para outro, não vai funcionar assim. Foram muitos anos guardando coisas que nós não deveríamos. E agora nós precisamos começar a jogar fora, uma por uma. E a sensibilidade nos facilita isso, nos possibilita esse tipo de ação. Para cada ação positiva, nós eliminamos um fator negativo, jogamos algo fora. A gente começa a fazer alguma coisinha melhorzinha, não resolveu nada, porque eu estou fazendo as minhas coisas aqui, mas a minha vida continua complicada como sempre. 59 anos, faz 5 anos que eu estou fazendo alguma coisa boa, então eu fiquei 54 anos guardando coisas que não eram grande coisa. E agora eu acho que com 5 anos eu consigo eliminar tudo que está lá dentro guardado. É muita pretensão de nossa parte. Então eu vou passar o restante da minha existência tentando, se nós nos esforçarmos e se a espiritualidade maior, com esse canal de ligação, ficar comprovado de que nós somos diferentes do que nós éramos, e nós estamos melhores hoje, muito dessas nossas tranqueiras armazenadas serão eliminadas, sim. Mas não tenhamos a pretensão de que vai ser tão rápido. No capítulo 18, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, eles falam sobre os inconvenientes da mediunidade. Porque tem gente que acha que se nós trabalharmos a mediunidade, nós vamos ficar doentes, nós podemos desenvolver algumas patologias, ou se não trabalharmos a mediunidade, nós podemos desenvolver algumas coisas que nós não deveríamos, aí ficar doentes mentalmente. O que faz o ser humano ficar enfermo não é a falta da prática mediúnica e nem o conhecimento dela. Nós podemos desenvolver essas patologias em 2 fatores diferentes: pelo excesso de fé ou pela falta da fé. A doutrina espírita, os espíritas, ainda são minorias. Quando um irmão de uma outra religião vê o filho, ou a esposa, ou ele próprio, ouvindo vozes, vendo coisas, sentindo algumas coisas que não deveriam, associam imediatamente a um processo negativo, e aí vem o excesso da fé, e correm para os psiquiatras, e vão buscar auxílio medicamentoso, que muitas vezes não auxilia, complica, porque não vai apagar a mediunidade, ou vai amortecer o processo. Porque quando nós tomamos a medicação, nós adormecemos os nossos sentidos e dá a impressão de que a mediunidade, aquilo que estava vendo, cessa, mas não é, apenas amortecer os sentidos. Por isso não tem mais a percepção, mas o fator continua ali, não foi tratado. Então, buscar conhecer é importante. Eu disse excesso de fé e falta de fé. A falta é quando nós achamos que tudo que acontece dentro de uma casa espírita é coisa do demônio, é coisa do diabo, mas não é culpa da maioria,
Nós aprendemos assim, nós crescemos ouvindo isso, crescemos tendo esse tipo de noção. Ah, naquele lugar onde faz aquelas coisas, aquilo lá é coisa do diabo. Eu ouvia muito isso quando era criança, até na minha juventude, que jovem ainda sou, né? Quando era um pouquinho mais jovem. Então, vejam bem, nós temos muita coisa para aprender ainda, para desenvolver ainda. A doutrina espírita não está pronta. E nós não devemos realmente concordar com tudo que nos é dito. Nós temos que buscar o conhecimento por nós mesmos. Eu estava assistindo esses dias alguns estudos sobre a Umbanda e eu achei muito interessante. Porque não me peçam para falar o nome do cidadão lá que estava dando as aulas, né? Mas, porque eu não vou me lembrar agora, eu sempre acho que depois eu vou lembrar, e eu não lembro. E eu achei muito curioso que ele começou falando assim, olha, tudo que nós temos de conhecimento sobre a mediunidade, ele veio de um grande mestre chamado Allan Kardec. Eu olhei e falei, poxa vida, né? Olha que interessante. Ele falou, olha, mas Allan Kardec não é toda a ciência a qual nós podemos buscar e encontrar. Ele foi o codificador, mas não disse tudo. Tem muita coisa para ser descoberta. E eu falei, puxa vida, gostei desse cidadão, gostei dele. Ouvi várias aulas dele, são vídeos curtinhos, de 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, são coisas bem rápidas, mas eu achei muito interessante. Então nós temos que começar a prestar um pouco mais de atenção no que nós estamos sentindo e como nós estamos trabalhando isso em nós. Qual é a função e a finalidade da casa espírita? Eu acho que tem muita gente, eu já ouvi, né, Raul Teixeira falando, até mesmo o Divaldo falando sobre a mediunidade. O médium é aquele que trabalha a mediunidade de uma forma mais ostensiva. E já ouvi outros companheiros também falando a mesma coisa. Tá? Então, nós vamos ver assim. E eu volto na pergunta. Influenciam os espíritos em nossas atitudes, em nossos atos, muito mais do que pensais. Até que ponto eles estão nos envolvendo? Para que eu possa avaliar e classificar se eu sou médium ou não. Não dá. Eu já encontrei pessoas ditas não ter religião, mas tinham uma vibração que muitos grandes religiosos não tinham. Como? Como que isso é possível? Como que você chega perto de uma pessoa e você sente uma energia boa nela, se ela diz, eu não acredito em Deus? Não estou dizendo para que vocês não acreditem, mas estou dizendo que a fé por fé não nos leva a Deus, mas sim a vivência da fé a qual nós professamos. E a casa espírita nos ensina como entender a mediunidade. Vi irmãos que chegaram nas casas espíritas que não tinham nenhuma sensação medianímica e se tornaram excelentes médicos. E vi irmãos que chegaram na casa, falando, nossa, esse vai ser um grande médium psicofônico, um grande vidente. Desapareceu todas as sensações que ele tinha. E ele se tornou um bom trabalhador espírita também. Ou desistiu da doutrina espírita, porque ele achava que ele ia ser um grande médium. E aí ele achou que a mediunidade que ele não tinha, e por isso não valia a pena continuar. Mediunidade não é receber espíritos, não é ver espíritos, não é a psicografia, não é outros fatores. A mediunidade é o exercício da nossa capacidade
de ver além do que nós estamos vendo. Para mim, isso é ser médico. Medianeiro, estar no meio, ser o ponto de ligação. Esse é ser médium. Sair daqui e achar que nós vamos já... Bom, o Sérgio falou que todos nós somos médiuns. Sim, a mediunidade está em toda criatura, mas como você pensa em utilizá-la? Ah, estou jovem demais. Ah, eu estou idoso demais. Ah, eu não tenho tempo agora. Ah, eu não consigo, não sei. Quando não existe idade para o trabalho da mediunidade, existe sim um fator mínimo. Nós não vamos colocar uma criança para desenvolver a mediunidade. Ela pode não ter equilíbrio para lidar com a mediunidade. Mas, passado dos 16, 17 anos, sem nenhum problema. Tem crianças que até pouco menos já trabalham a sua mediunidade. Tem crianças que são têm uma mentalidade mais estruturada do que muitos de 50, 60 anos. Mas então, desenvolver a faculdade medianímica depende de nós. Porque ser médium é ser uma criatura atuante na doutrina dos ensinamentos de Cristo. Você pode aplicar passos, quantos passos nós já demos, sem nem mesmo saber, sem nem imaginar. Quando você olha para alguém com dificuldade e fala: Jesus, tem de piedade dessa criatura, ajude-o, Mestre Jesus. Você já aplicou um passe automaticamente. Esqueci que eu tenho um relógio aqui. Falhou, tá? Eu procurei, não está aqui, eu olhei, não vi lá, mas ele está aqui, tem aqui. Esse treco tem tudo nele, né? Interessante isso, a vida, né? Olha aí. Mas a mediunidade. Então, vejam bem. Ah, eu não tenho sensações medianímicas. Não tem problema. O que você pode oferecer? Você tem fé? Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Você confia na espiritualidade amiga? Ótimo! Será um excelente trabalhador espírita. Será um grande trabalhador em qualquer área que você estiver, porque a mediunidade não é da doutrina espírita, ela é da criatura, ela é do ser humano, está em toda parte. Até nos animais nós vemos a mediunidade, mas nós vamos deixar isso para uma outra hora, que não vai ser para hoje. Então todos nós somos e podemos exercer a prática do exercício da mediunidade. Basta que nós tenhamos um pouco de desprendimento do tempo. As casas espíritas não estão cheias de trabalhadores, não é porque eles têm medo da mediunidade. Muitos têm, mas uma boa parte não quer assumir um compromisso com a mediunidade. Não quer assumir um compromisso com ele mesmo. A doutrina espírita não proíbe nada. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas ao mesmo tempo ela me ensina que eu preciso ter controle sobre mim mesmo. Ah, eu beber, não, eu gosto de uma bebida, mas você, muito bem, você pode beber. Ah, eu gosto do cigarro, eu fumo, muito bem, você pode fumar. Você pode fazer o que você quiser, mas o que isso te traz de benéfico? O que isso acrescenta na tua vida? Isso inibe os seus fatores medianímicos. Para ser um trabalhador do Cristo, para ser um médium com o Cristo, nós precisamos começar, primeiro, pensar em nós, a melhora interior, porque a religião, ou a doutrina, ou o ensinamento que não nos torna melhores, é um ensinamento, mas não é grande coisa como ensinamento. É claro que o ensinamento pode ser excelente,
Mas se nós não soubermos tirar dele o melhor, não importa. Pode vir Jesus aqui falar para nós que não vai mudar. Nós não vamos mudar. Nós precisamos fazer o melhor que está ao nosso alcance. É para isso que nós viemos à Terra. Então, vamos ser médiuns do Cristo. Vamos ser médiuns para o mundo. Começou a sentir alguma coisa que não está legal? Para um pouquinho, respira. Não vai fazer assim, começou a sentir, ai meu Deus, acho que tem um espírito aqui, ai, já me pegou. Me pegou mesmo, mas não foi um espírito que pegou. Nós nos entregamos a um processo vibracional e deixamos esse envolvimento chegar em nós. Às vezes tem algum espírito que olha, pensa e fala, coitado, não precisei fazer nada. Ele fez sozinho. Bastou um ventinho passar e dar uma arrepiadinha no cabelo da nuca. Ai, tem espírito aqui. Não dá. Eles não têm esse tempo todo para ficar atrás de nós dessa forma, não. Eu acho que eu fico imaginando assim, né? Os ditos obsessores olhando para a gente, dando risada e falando, puxa vida, foi mais fácil do que eu pensava, não precisei fazer nada. Ele está indo sozinho. Acho que ele deve ficar até desapontado, né? Tomara que não. Tomara que vocês sejam mais resistentes do que isso. Começou a sentir alguma coisa diferente, eleva o pensamento a Jesus, usa o fator do telefone e fala, vou ligar para o Cristo. Senhor Jesus, estou aqui, estou pronto, me ajuda a sair dessa posição que eu estou. Reage, criatura, sai do lugar que você está. Vai fazer alguma coisa diferente, para de ficar pensando abobrinha. E o seu padrão vibracional vai sair daquela estrutura, daquela ligação que você está, e você consegue se elevar. Aí sim, nós vamos começar a crescer a nossa. Tem muita coisa para nós aprendermos, e a doutrina espírita pode ensinar. Se nós não tivermos, sairmos da inércia, eu ia falar, se nós sairmos da preguiça, mas eu achei que ficava meio complicado. Então, se nós sairmos da inércia e começarmos a nos movimentar, a luz não virá até nós. Nós precisamos caminhar em direção à luz. É importante. Para encerrar, tem uma passagem da Madre Teresa que é fantástica. É um poema e ele é o poema assim mesmo. Ele é fantástico para nós podermos refletir. Procurem em casa na internet que esse treco aqui vai mostrar esse não, de vocês, né? Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso não pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então,
Da mesma forma, a nossa sensibilidade mediúnica, ela se resume no fator de que tudo que eu buscar deve ser para o meu crescimento interior e os outros serão agregados. O que eu ofertar, como eu conseguir exemplificar, trará para perto de mim os outros, porque a finalidade é entre mim e Deus, e os outros são aqueles que virão nas minhas pegadas, assim como nós estamos seguindo a pegada de outros que nos mostraram a direção. Mas para caminhar nessas pegadas, nós precisamos abrir mão de algumas coisas que não agregavam em nada para a nossa existência. Pelo contrário, nos prejudicavam. Ainda temos muito a mudar, mas contamos e aguardamos que com a ajuda de muitos irmãos e amigos, a gente consiga chegar aonde a gente precisa. Quando chegarmos no plano espiritual, vamos lá, com as nossas faculdades medianímicas, olhar para os nossos irmãos, nos reconhecermos como trabalhadores do Cristo e falar: dei o melhor de mim, fiz o que eu podia e até um pouco mais. É essa a esperança que todos nós precisamos alimentar. Busquem conhecer a vocês mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acredito que essa verdade é a mediunidade. E Jesus agradece, Jesus ilumina a todos. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Qual é o nome do poema, senhor? Oi? O nome do poema? Faça assim mesmo. Sérgio Casa agradece por suas palavras, que a gente faça uma check-up na nossa cabeça, né? Da gente pegar um pouquinho que foi dito hoje, que Jesus possa nos amparar, que a Virgem Maria nos acompanhe a todos nós no retorno às nossas casas, e com a oração que Jesus nos ensinou a dar conta a gente vai encerrando a primeira parte com as palavras, certo? E vamos dar prosseguimento à segunda parte, que são os passes e o tratamento na sala de saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,